Seja bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir. Deus entregando a vitória ao guerreiro. Como Deus prepara um guerreiro e como o guerreiro se organiza em preparação para vencer os projetos de Deus, aquilo que Deus tem no seu destino, nos propósitos de Deus anunciados de antemão para os seus filhos, seu herdeiro, seu escolhido, seu guerreiro. Nós vamos ver aqui no capítulo 3 de Josué, de que Deus tem estabelecimentos específicos de realização de uma conquista. Deus, para realizar um êxito, causar algo que venha trazer sucesso, ou seja, finalização de prosperidade, ou seja, de benfeitoria daquilo que ele se propôs a iniciar. Ele termina com plenitude, com bem desenvolvimento daquilo que ele vai fazer, algo que foi próspero no que realizou-se. Ele tem padrão de meios com os quais ele trabalha e a forma que se segue aquele manejo, aquela forma de caminhar traz o sucesso das suas obras, ou seja, completa com êxito aquilo que ele se propôs a fazer. Agora, o que define, vamos reforçar um pouquinho mais, a garantia de que Deus ganha, Deus faz com que dê certo ou não alguma coisa fica bom, alguma coisa não fica bom. É quando a essência de Deus, ela tem a liberdade. Quando se encontra um espaço que a essência de Deus está ali em aliança, então ali Deus traz toda a benfeitoria. O sucesso de Deus vem na consideração com as essências de Deus, ok? Vamos então, neste momento, observar a organização de um guerreiro, como Deus organiza um guerreiro vencedor. Verso 1 do capítulo 3 de Josué diz assim: Levantou-se Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Veja, Josué ficou sabendo que Jericó já sabia que estaria em guerra e que perderia a guerra, porque conhecia o poder de Deus, ou seja, já era claro. Aquilo que não está na essência de Deus já sabe que não vence a essência de Deus. Até mesmo os espíritos malignos, os demônios, sabem que aonde tem a essência de Deus, eles não vencem. Por que eles sabem? Porque eles conhecem o poder de Deus. Toda a natureza, toda a estrutura de indivíduo que está fora da essência de Deus, reconhece e dentro do seu interior, por mais que não declare abertamente, ele sabe que diante de Deus ele não prevalece. Por quê? Porque uma vez que ele não está dentro da essência, não é ele estar dentro de Deus, Nós não somos perfeitos como Deus é, não. Não alcançamos a perfeição que Deus é, jamais, porque nós não temos um ser capaz como Ele é capaz. Não suportamos toda a essência dele, nós não aguentamos a nossa matéria de limite, seja espiritual, emocional ou física, não aguenta a matéria de limite de Deus. Porém, naquilo que é a nossa medida que Deus nos formou, seja espiritual, emocional e física, nós temos a oportunidade de ter uma aliança com Deus e sermos completos e fiéis a Ele. E nessa medida que Deus nos deu e sabe que nós podemos ofertar a Ele, quando resistimos a estar na essência de Deus, o que acontece? Por nós não estarmos na essência de Deus, todo ser que existe, que não está na essência de Deus, já sabe que perece e que está perecendo. Por que já sabe que ele está no meio destrutivo de perecimento? Seja humanos ou seja espíritos destrutivos. Já sabe que com Deus não se vence, eles não vencem. Porque eles sabem que não estão dentro da essência funcional da formação, da criação. Em outras palavras, o que não é original da essência de Deus já está em deterioração. Então aqui os inimigos, no caso ali, já sabiam que Deus estava chegando, Deus que venceu lá o faraó do Egito, estava chegando para a destruição, vindo ali para tratar com aquela cidade. Eles já estavam sabendo que fora da essência
já haveriam de perder. Então aqui, levantou-se Josué de madrugada, partiram de Sitim, vieram ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Se aproximaram de Jericó. O que significa isso? Quando Deus levanta você para lidar com um assunto, quando Deus te levanta para lidar com uma causa, quando Deus te levanta para lidar com um tema, quando Deus te levanta para lidar com uma questão, não é para você perder, não é para você ficar perdido, não é para você não saber o que fazer. Outra forma de interpretarmos isso, quando um assunto vem até nós, como Gideão. Gideão estava lá no lagar, escondido, e veio o anjo do Senhor para falar com ele e disse: você vai fazer uma missão para Deus, você vai libertar o povo. Eu disse: mas meu Deus do céu, eu sou o menor de todos e a minha casa é a menor de todas. E assim ele foi explicando quanto ele não tinha força e nem poder para isso. E Deus dizendo para ele através do mensageiro do Senhor: mas você está sendo escolhido para isso. Quando uma coisa que o indivíduo não buscou, porque Gideão estava lá no lagar, não estava buscando se juntar com o povo, vencer batalha nenhuma, ao contrário, Gideão estava evitando problema, né? Quando Gideão recebe uma missão que apareceu, um assunto que surgiu, uma circunstância que aconteceu, uma coisa que apareceu, não foi ele. Apareceu diante dele e aí ele teve que resolver. Quando isso acontece diante de um guerreiro, diante do escolhido de Deus, diante de alguém que conhece a essência de Deus, né? Outro exemplo, nós vemos de Davi. Davi estava sossegado, foi levar comida para os irmãos. E chega lá, veio diante dele o assunto, né? Aí ele diz assim: mas o que está acontecendo? Quem é esse aí para falar na terra do próprio Deus de Israel? Aqui ele está falando, querendo ameaçar o próprio Deus. E aí, o que acontece? Quando um assunto chega, nós pensamos: o inimigo vai destruir, chegou uma circunstância inimiga, uma desolação, a gente pensa. Mas na mente de Deus, Deus aflora uma questão que precisa ser aproximada. Deus aproxima uma questão que precisa ser tratada. O que é esse tratar? Chegar nas essências de Deus, buscar as Escrituras, examinar o que ela diz, o que a cabeça de Deus, que as Escrituras falam sobre isso, com a forma que Deus direciona o assunto, como Deus considera as questões envolvidas no assunto, chegar no assunto, tratar o assunto, escolher as medidas a respeito da manutenção do assunto, do tema, da questão, conforme as medidas de Deus. Então, estudar e decidir, apoiar, manter e defender a manutenção, conforme Deus apoia, define, decide e mantém, e sustentar a manutenção do Senhor sobre aquilo que ele define. Então, aqui o que acontece? Quando Josué já estava escolhido por Deus para conquistar a promessa declarada por Moisés, Josué então vai se aproximar da terra de Jericó. Isso significa que Deus aproxima as circunstâncias para nós. Deus aproxima os temas para nós lidarmos. Deus aproxima as causas para nós lidarmos. Às vezes está tudo bem na vida, tudo bem com as coisas, está indo, né, de vez em popa. De repente um problema surge e a pessoa fica: nossa, mas não sei de onde veio isso e como é que veio. Não, sempre estava lá o problema. Estava oculto para os nossos olhos, mas Deus, que conhece todas as coisas, já sabia há muito tempo. A bondade de Deus pelas nossas orações, pelas súplicas que nós fazemos a Deus para guardar, nos cuidar, nos zelar, é que Deus aflora as causas que precisam ser solucionadas, as causas que precisam ser tratadas. Às vezes a questão é redirecionamento na vontade de Deus, um cuidado de atenção maior, aquilo ser bem manejado para honrar a Deus acima de todas as coisas. Então, Josué, a primeira coisa, se aproximou de Jericó. Ou nós decidimos nos aproximar daquilo que nós precisamos cuidar, manter, zelar, ou quando é interesse de Deus, a coisa vai chegar como chegou para Gideão.
Ele estava lá escondido, não tinha nada a ver, mas o problema chega. Então, de alguma forma, Deus desperta, porque Ele está querendo, não é que o povo seja destruído, não, Ele quer resolver. Conforme Ele dá entendimento, conforme Ele dá sabedoria, conforme Ele dá instrução, conforme Ele dá esclarecimento, clareza, né? Ele vai abrindo clareza na sua palavra, na sua instrução para as nossas vidas, conforme Ele vai trazendo o seu entendimento para a nossa época, porque em cada era o Espírito Santo de Deus está e Ele sabe falar, na nossa linguagem, Ele sabe falar. Então, conforme Ele vai nos trazendo, tanto causando para nós o problema, permitindo que venhamos entender e chegar aonde está uma causa que surge, como a solução para ser definida, porque nós somos agentes de Deus, nós estamos em sociedade com Deus para definirmos as coisas no nosso tempo, no nosso ambiente, na nossa era, nas nossas gerações, ok? Então aqui levantou-se Josué e partiu para se aproximar de Sitim. Vieram ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel pousaram e ali passaram. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram no meio do arraial e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levem, parti vós também do vosso lugar e seguia. A primeira coisa que Josué, como organizador de um vencedor, ou seja, aquilo que Deus organizou Josué para vencer, foi o sinal da direção é a arca da aliança. Quando vocês virem a arca da aliança que os sacerdotes e levitas levam, vocês seguem adiante. O que significa isso? O que direciona a uma vitória o ser humano? O que direciona a uma proteção, um cuidado, uma manutenção ao ser humano é a arca, que significa a glória de Deus. Não é as nossas habilidades, não é as nossas técnicas profissionais. Isso tudo é um aperfeiçoamento natural de facilidade naquilo que vamos fazer. Um conhecimento, talvez de uma área, o que foi no passado, na história, aquela área, os seus desenvolvimentos próprios. Porém, o que traz para nós o verdadeiro sucesso e a garantia da manutenção e de vitória é a direção que a arca de Deus tem para nós. O que é isso? A glória de Deus, ela vive adiante de nós como a arca para nos direcionar. Nós vivemos com a arca diante de nós à nossa frente. A glória de Deus é a nossa salvação. O que nos salva é a glória de Deus. O que nos direciona é a glória de Deus. O que nos vai fazer viver, acertar e ser protegido e mantido com manutenção de Deus, com livramentos e com bênçãos, com prosperidades e com frutos, é seguindo a glória de Deus. E como nós seguimos a glória de Deus? Seguindo o Espírito Santo na palavra de Deus. Quando nós seguimos a orientação da palavra com a orientação do Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, todos os dias, no nosso dia presente, aplicando nos nossos desafios presentes, estamos seguindo a arca, estamos seguindo a glória de Deus, que significa a essência de Deus. Então, o Espírito Santo, a palavra e a essência de Deus, que é a arca de Deus, está diante de nós para nos movimentar. A primeira ordem de organização é seguir a glória de Deus, buscar a glória de Deus, a essência de Deus. Por que as essências são as que regem toda a existência? Porque é a arca, é a glória, é a funcionalidade das leis que Deus criou para exercer a criação, para realizar a formação de toda a existência física, emocional e a coligação espiritual. Então aqui
A primeira ordem foi: ordenaram ao povo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes e levitas que a levam. O que é isso? Hoje nós temos a arca, que é a palavra de Deus, porque dentre muitos e muitos anos, homens e mulheres dedicados a Deus se entregaram para trazer do conhecimento da palavra, para deixar para nós conhecimento da palavra, para ser testemunho da palavra de Deus. São levitas e são sacerdotes que exercem o trabalho de apresentar o povo a Deus e de trazer o conhecimento de Deus ao povo, trazendo mais do que a essência da arca de Deus para o ser humano, para a humanidade. Então, os que trabalham com a glória de Deus e os que são direcionados pelo Espírito de Deus, a arca de Deus, a arca da aliança, a glória de Deus, sendo direcionados. Então, o que significa isso? Sacerdotismo e levita é os que louvam a Deus, os que recebem o conhecimento de Deus, o ensinamento de Deus, os que têm os ensinos de Deus. Eles têm que ser aqueles que estão apresentando a Deus a gratidão, o trabalho, e também aqueles que auxiliam no processo de distribuição do conhecimento de Deus em todas as áreas específicas dentro do que é a essência de Deus, ok? Muito bem, verso de número 4. Haja, contudo, distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. Porque por este caminho nunca passaste antes. Veja, olha que interessante. Quando diz, você segue a glória de Deus. Para todas as vitórias da humanidade, a gente segue a glória de Deus, que é a palavra, é o Espírito Santo, as instruções bíblicas da palavra de Deus. Mas há essa distância. Primeiro porque se a arca fosse mal carregada, poderia haver morte, como houve no tempo de Davi, né? Davi, houve 2 homens que tentaram segurar no caminho a arca e eles morreram. Porque a palavra de Deus diz que não poderiam tocar a não ser carregada por varais e tudo mais. Mas o que acontece aqui, esse espaço de distância, um pouquinho entre a arca da aliança e o povo, significa entre as coisas espirituais de Deus sendo aplicadas numa vida comum, na vida da sociedade natural, as áreas comuns do ser humano. Elas são colocadas dentro do conhecimento de Deus, aplicadas, mas existe aquele conceito do indivíduo, ele saber lidar de forma natural, né? A gente não é porque conhece a Deus, virou anjo, virou arcanjo, querubim. Não é porque a gente conheceu a palavra, a gente já está sentado no trono lá no céu. A gente está sentado espiritualmente nas definições de Deus no reino espiritual. Mas ele não nos levou para viver fisicamente onde é o céu físico. Então, o que acontece? As coisas, enquanto estamos vivendo dentro dessa bolinha, né, chamada planeta, e a gente morando lá dentro, quando a gente está ali dentro, a gente tem medida física, medidas espirituais e medidas emocionais que suportam o nosso corpo. Por causa dessas medidas, a gente tem que lembrar que somos humanos e os nossos cuidados devem ser com a palavra de Deus mais equilibrados como humanos. Ou seja, uma vida natural, social e uma vida espiritual. Não é porque você está cheio de Deus, você vai fazer um jejum eterno, passar 1 ano sem comer. Vai morrer. Por mais que o jejum seja agradável a Deus de boa vontade, não é ser todo espiritual que o seu corpo aguenta. Então, quer dizer, esse equilíbrio entre vida espiritual da arca e essa certa medida de saber andar, com ali, expressando Josué, expressando a medida da distância de um côvado, para você saber aplicar direito a palavra de Deus nas coisas naturais de forma funcional, que não vai trazer uma heresia, um excesso,
um distúrbio, mas que seja um cuidado certo, vida espiritual e vida natural. Por isso que Jesus, quando chegaram para ele, falou assim, essa moeda é de César, e aí? Paga imposto ou não? Vida política, vida pública e vida natural, vida espiritual, como que é? Vai respeitar ou não? Jesus disse, caminha junto. Dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Por que caminha junto? Porque o viver comum, enquanto nós estamos nesse planeta, precisa de ordem, organização. E nós falamos a nossa linguagem, ninguém fala, né, com todos os seres viventes a linguagem dos anjos. A gente fala, aqueles que são batizados com o Espírito Santo, a linguagem dos anjos com Deus, não é com o ser humano. Paulo diz que o ser humano você tem que ter entendimento, inteligência e falar na linguagem dele. Então, aplicar as coisas espirituais dentro das coisas naturais, existe um certo análise mais profundo de compreensão para não levar a uma medida de heresia, uma medida de engano por causa de um excesso. Então, aqui expressado através de Josué, quando se leva a glória e quando se lida com as coisas naturais, representando o povo, há uma certa distância de cuidado. Não é para se distanciar de Deus e deixar o conhecimento de Deus, não. É só o entendimento natural, bem aplicado cuidadosamente, diligentemente, para não virar uma heresia, um excesso, ok? Então aqui ele disse, olha, cuidado, né? Para que haja uma distância entre vós e o povo e a arca. Não vos acheguei demais, para que conheçais o caminho. Então, sem os excessos, para não, em vez de causar a bênção e o cuidado, as instruções. Verso 5, disse Josué também ao povo, santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Olha outra organização de Deus ao guerreiro vencedor. Tem que estar com a palavra, tem que saber aplicar nas coisas materiais e naturais, tem que ter o conhecimento genuíno, sem fanatismo, sem exceção, sem heresia, mas também tem que se preparar para o ofício do trabalho. Então ele disse, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. Preparai-vos, né? O que é santificar? Purificar o coração, a mente. O que é santificar? Próximo a uma guerra. Eles estavam próximos a resolver um problema sério, a estar na cidade de Jericó. Estavam próximos ali a batalhar. Como é que vai santificar o coração para uma batalha? Estava falando sobre manter o coração ciente, a mente ciente, saudável, purificada, sabendo e definido de que Deus daria a vitória. Definido de que Deus prometeu e já estava organizado por Deus a vitória de Israel. Santificai-vos, preparai a vossa mente em paz, corpo, alma e espírito, de que Deus é o Deus soberano, que Ele promete estar com o seu povo, estar no meio do seu povo, fazer maravilhas, manter o seu povo, cuidar do seu povo, proteger o seu povo. A definição, como nós já estamos estudando no livro de Lucas, da interpretação mental, ela é muito importante para a cura de todas as áreas, para o progresso de todas as áreas, o bom desenvolvimento de todas as áreas, incluso diante de uma guerra ou diante de um assunto a ser tratado, diante de uma causa a ser defendida. Definição mental e a santificação, porque diz a palavra, sem a paz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então a santificação ela precisa da paz e a paz precisa da definição. Josué disse, santificai-vos, diz aqui a palavra, verso de número, vamos ver aqui, 5. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Disse Josué aos sacerdotes, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo,
Então levantaram a arca da aliança e foram andando diante do povo. Outro ponto de organização de um vencedor, de uma causa vencedora, é quando Deus ordena que levitas e sacerdotes comecem a trabalhar. Então, isso é a parte da glória que tem que estar à frente de toda a causa humana. A essência da instrução de Deus, e ela vem pelo trabalho sacerdotal e levita. O que significa isso? A distribuição do conhecimento genuíno de cada área específica. A distribuição daquilo que é o entendimento em cada área específica. Quando os sacerdotes levantam, quando os levitas levantam a arca, erguem o conhecimento, aumentam, multiplicam o conhecimento, distribuem o conhecimento a toda a área específica, conforme a glória de Deus. O Espírito Santo vai tendo liberdade de trabalhar em cada área específica, então vai sendo conduzido tudo o que Deus, na direção de Deus, quer fazer entre o povo. Levantai a arca da aliança, passai adiante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo, ok? E disse o Senhor, mesmo conceito do capítulo 1 que já estudamos em Josué, de que a palavra tem que ser aplicada em todas as áreas e distribuída, porque é o conhecimento que faz o povo não ser destruído. Ou seja, é a essência de Deus em liberdade de movimentação que faz o povo saber o que é a manutenção de Deus e declarar ela em manutenção, ok? Então, levantaram e disse o Senhor a Josué. E disse, então levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Primeiro, a glória de Deus, a arca, o trabalho sacerdotal. Verso 7, disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os teus olhos, perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus começa a falar com Josué e diz, olha, hoje as evidências externas daquilo que já é real no mundo espiritual para Josué e para a definição dos planos de Deus, mas hoje por fora o povo vai começar a ver que você está sendo estabelecido para uma organização para vencer esta área, para vencer esta causa, para vencer esse tema. No caso de Josué, na história, naquele tempo, o tema de Josué era as cidades, né, fisicamente conquistadas para Israel, profetizadas por Moisés. Nós temos em cada área um tema específico, cada pessoa tem um desafio específico, mas aqui fala sobre aproximarmos das áreas, ou Deus que aproxima as áreas de nós, e começarmos a lidar como um guerreiro vencedor, na organização que Deus tem de vencedor, né? Levando a essência em primeiro lugar, trabalhando com o conhecimento de Deus aqui. E diz então o Senhor falando sobre hoje as evidências externas começarão a se cumprir. Verso de número 8, ordenarás, que significa organizarás, os sacerdotes que levam a arca da aliança. Quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Outra questão de organização, Deus fala, olha, agora tem que organizar os sacerdotes. Ou seja, a preparação do conhecimento, ela realmente tem que ser evidente. O conhecimento de Deus tem que estar acima de todas as áreas. E acima em todas as áreas, né? Se eu trabalho com as finanças, o que Deus diz sobre finanças. Se eu trabalho com família, o que Deus diz sobre família. Se eu trabalho com jovens, o que Deus diz sobre a juventude. Se eu trabalho com os anciãos, o que Deus diz sobre a velhice. Se eu trabalho com o sistema de educação, o que Deus diz sobre a formação do indivíduo. Se eu trabalho com o sistema de defesa da humanidade, o que Deus diz sobre defesa de humanidade. Se eu trabalho com a questão referencial de autoridade, o que Deus diz nas escrituras sobre autoridades. Enfim, independente a área que você se envolve, que Deus te chamou, que você tem um talento, que você tem um desenvolvimento, um dom,
independente da área que você atua, o seu serviço, o seu trabalho, as escrituras têm instrução dentro daquela área, principalmente áreas mais específicas e naturais do humano em todo o planeta, áreas iguais para todos os cantos do planeta. É necessário o conhecimento aprofundado do que é a funcionalidade de Deus naquela área. Então, organizarás os sacerdotes, a fonte de conhecimento, a distribuição do conhecimento, o trabalho sobre o conhecimento da glória de Deus, as essências de Deus, que levam a arca, a glória, né, de Deus, a essência de Deus. Quando chegardes à beira das águas do Jordão, ali parareis. Então, para cada desafio, uma vez que Deus vem se aproximando da terra, cada geração vai ter mais desafio para ser impelida a se aproximar de Deus e do conhecimento de Deus. E todos os desafios nos levam a ter uma sede maior de Deus, de conhecimento de Deus, porque é necessário não violar as instruções de ligação que Deus fez com o humano e com a humanidade. E cada dia mais, para isso ser preservado, nós precisamos beber mais da fonte, beber mais dessa água do conhecimento de Deus, receber mais de Deus, estar mais cheio, né? Como diz a palavra, as lamparinas acesas, que é o Espírito aceso, e o óleo em nós, na nossa alma, no nosso espírito, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, instrução para todas as áreas da nossa vida, defesa de Deus, manutenção de Deus, ok? E aí, organizarás os sacerdotes, a parte do conhecimento de Deus, que trabalham com o conhecimento de Deus, a aliança, a arca da aliança, as instruções de Deus. Quando chegardes à beira das águas do Jordão, chegar o momento de atravessar um processo, águas quer dizer muitas palavras, né? Palavras humanas, entendimento humano, entendimento mental, impulso mental, querer mental, vontade impulsiva, egóica, interesse mental, obsessão mental, tudo que é palavra de ideia humana. Águas. Quando chegar perto das águas do Rio Jordão, ali vocês param. Preparados com o entendimento de Deus, chega com a palavra do entendimento de Deus. Verso 9, então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor. Como que se vence? Ouvindo, aplicando, oferecendo, dispondo, propondo e colocando, impondo, né? Apresentando, melhor dizendo, a palavra, a instrução de Deus, a ferramenta que Deus é e que Deus tem, ok? Verso 10, nisso conhecereis que o Senhor, Deus vivo, está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus e todos os eus, para nós que temos a nossa linguagem portuguesa, né? O eu significa o ego, e realmente tem tudo a ver com isso. Quando temos o conhecimento de Deus, ele vai deparar com tudo que é a criatividade humana que se tropeçou, se embaraçou no ego, na impulsividade egóica, na idolatria egóica, na obsessão egóica. Quando o excesso do pensamento humano, ele tendenciona a atender mais às suas próprias obsessões do que respeitar as essências da origem, Deus tem que vir para parar, para reparar esses danos colaterais do percurso das gerações, do percurso da humanidade. Então aqui Deus promete pela sua palavra tirar todos os eus, né? Seja qual for o tipo de eu, obsessivo, idólatra, destrutivo, impulsivo, carnal, desenfreado, tudo que vai destruir com a origem da manutenção, que é a vida, que é o ser, Deus vai tirando os eus, e ele promete tirar os eus.
E é a parte do viver com humildade, com gratidão a Deus, com gratidão à vida, quando se tira o ego, né, o pensamento egóico impossível, e se vive para a glória de Deus, ou seja, se vive para a aliança com as essências de Deus, ok? Verso 11, vede a arca da aliança do Senhor, de toda a terra passará o Jordão adiante de vós. Portanto, tomai agora 12 homens, então a arca da aliança do Senhor de toda a terra, a glória do Senhor de toda a terra viria para começar a direcionar, né, o povo diante de vós. Olha que interessante o interesse de Deus em trazer a essência dele para todos nós e nos orientar em qualquer que fosse o Jordão a passar, o desafio a passar, na hora do desafio. Que interessante, né? Então, a aliança, a arca da aliança do Senhor, veja, está aqui, e ele é o Senhor de toda a terra, e ele trouxe essa arca para passar o Jordão diante de vós, para vos ajudar. Verso 12, portanto, tomai agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. 13, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. As águas que vêm de cima passarão e se amontoarão. Então, conforme o sacerdote pisava nas águas, as águas se abriam. O que significa isso para a interpretação nossa do que é hoje o guerreiro sendo preparado por Deus? Pé significa caminhar. Quando a palavra diz calçar dos pés o evangelho da paz, é as instruções de Deus dentro das instruções do nosso caminho nas áreas da nossa vida. Quando o sacerdote ia caminhando, os pés dele ia caminhando sobre as águas, significa colocar as instruções de Deus em exercício. Quando as instruções de Deus são aplicadas no nosso caminho em exercício, com o tema que veio sobre nós na nossa era para lidarmos, os sacerdotes, o conhecimento de Deus vai pondo-se em exercício. O que vai acontecendo? Sobre as águas, quer dizer, entendimento de Deus funcional acima do que é obsessão humana, pensamento egóico. Quando vai se estabelecendo o entendimento de Deus, as águas vão saindo, a terra vai ficando firme. O que significa isso? As ideias destrutivas, ideias egóicas, pensamento próprio, pensamento humano, idealismo humano, isso vai ficando de lado, porque uma vez que a essência de Deus é que prevalece, todas essas coisas não permanecem. Porém, quando está o caminhar dos pés do sacerdote, ou seja, as instruções da palavra sendo estabelecidas no caminho, vai se tendo terra firme embaixo, vai se criando solo, estrutura de vida, estrutura para gerações, vai se gerando, né, terra firme nas águas do Rio Jordão. Então, caminhar do sacerdote sobre as águas é o ensinamento de Deus, a palavra de Deus acima do pensamento humano próprio, acima do que é imaginações egóicas, acima do que é os achismos comuns natural, certo? Nós temos, criado por Deus, um espírito eterno, pensamento livre, podemos pensar qualquer coisa sobre qualquer coisa, então é muita variação, só que para a vida existir, Deus estabeleceu nele essências dele, para nenhum indivíduo se confundir. Então, quando as essências de Deus, né, o caminhar sacerdotal, o caminhar do conhecimento de Deus está acima dos pensamentos humanos, existe estrutura, existe solo, começa-se a haver solo para se andar em terra firme. Foi essa a forma do milagre, e hoje o Senhor fala que através da sua palavra, quando a glória de Deus está sendo exercida, aplicada, defendida, mantida, estruturada, ensinada, distribuída extremamente em todos os cantos da terra, vai se havendo solo firme naquilo que se tem que atravessar, definir diante de Deus. Então, aqui Josué começa a falar que os sacerdotes deviam chegar à beira do Jordão.
Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor. Verso de número 11. Vede a arca da aliança do Senhor de toda a terra, passará o Jordão adiante de vós. Tomai agora os homens, e assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra pousarem nas águas, serão elas cortadas. Águas que vêm de cima pararão e se amontoarão. Partindo o povo das suas terras, tendas, para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e aos pés dos sacerdotes que levaram a arca, se molharam à beira das águas. Ora, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Zaretã, e as águas que desciam ao monte do mar Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então passou o povo bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes na seco, no meio do Jordão, enquanto todo o povo passou em seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Quem sustentou aquela terra firme sobre as águas do Jordão? O exercício dos sacerdotes parados, esperando a nação inteira passar. Olha que interessante. O que significa isso para nós hoje? Significa de que o exercício do conhecimento e distribuição do conhecimento sacerdotal é que firma a estrutura para cada geração passar no cuidado e manutenção de Deus na sua era, na sua época. O exercício, a importância do exercício do conhecimento aplicado, distribuído das instruções de Deus. Quem que passou? Foi todo o povo. Porque todo o povo se movimentou para ir até a Jericó. Todo o povo foi escolhido por Deus para se aproximar do que devia enfrentar. E para isso era necessário estar diante do exercício sacerdotal. Ok? Nós vamos então neste momento agradecer a Deus pela sua organização. A organização para um guerreiro vitorioso é aproximar-se da glória de Deus e pôr a palavra em primeiro lugar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós te louvamos por tua palavra, seja a tua liberdade, não somente hoje, mas para todos sempre. Nós te agradecemos por tudo que tu és. Seja, Senhor, sempre mais o teu trabalhar pelo teu Espírito Santo em toda a nossa vida física, espiritual e emocional. Nós te pedimos e te agradecemos, desde agora para todos sempre. Amém e amém. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!